Então, eu tinha entrado 10 minutinhos antes, como de costume, e já estava explicando um pouquinho, falando sobre o assunto de hoje, né? Uma amiga, uma seguidora, ela comentou em um dos vídeos passados que era para falar um pouquinho sobre depressão, né? Será que a alimentação, a nutrição, ela tem algo para contribuir nos quadros de nutrição? De depressão, desculpa. Será que a depressão, ela pode, a alimentação, ela pode mudar alguns sintomas, ela pode melhorar alguns sintomas relacionados à depressão, né? Como um tratamento junto com a terapia, junto com a medicação, quando a pessoa já está medicada, tá? A nutrição, a alimentação, ela pode contribuir muito, sim, né? Com casos de depressão. Jânia, boa noite. Gente, como essa segunda live que a gente está fazendo na página, então vem gente de bastante lugar diferente também. Quem for entrando, por favor, e puder comentar da onde que né, pra gente poder ir interagindo aqui, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o assunto e depois a gente deixa um tempo para esclarecer algumas dúvidas, tá? Ou se vocês quiserem sugerir algum tema para a gente colocar aqui na nossa planilha, para saber, né, o que a gente pode abordar nas próximas vezes, certo? Yasmin, boa noite. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da alimentação relacionado à depressão, né? Será que tem alguma coisa, tem alguma relação? Será que a alimentação pode contribuir, né, com esses quadros? Hoje a gente vê, né, estampado em vários lugares aí que a depressão, ela é o mal do século, né? Muita gente tem, né? Isso a gente fala de pessoas que já foram diagnosticadas, fora aqueles que ainda não foram diagnosticados, né? Estima-se aí que no mundo tenha em média 300, deixa eu ver aqui, conferir. Aí, ó, estima que mais de 300 milhões de pessoas, né, de todas as idades, elas sofrem com depressão no mundo, né? E no Brasil chega uma média de 11 milhões e meio de pessoas com depressão. Isso a gente fala de pessoas diagnosticadas, né? Então, assim, a gente vê que é o mal do século, muita gente tendo, né, depressão. Depressão não é frescura, não é falta de Deus, não é nada disso, né? Depressão é uma doença e ela deve ser tratada, né? E os seus sintomas, né, que são vários, será que de alguma forma a alimentação ela pode amenizar, ela pode diminuir esses sintomas, né? E a resposta é sim, né? Eu vou explicar um pouquinho dessa parte mesmo de como funciona, né? Nosso corpo, ele funciona muito bem, né? Tudo que a gente faz, tudo que o nosso corpo faz, ele precisa de nutriente. Então, nessa questão, alguns neurotransmissores envolvidos, né, no bem-estar, na alegria, na felicidade, no prazer, esses neurotransmissores, para eles serem formados, para eles executarem sua função, eles precisam de nutrientes também. Então, hoje a gente vê muito estudo falando sobre isso, que alguns nutrientes, quando eles estão em menor quantidade no nosso corpo, ele pode reduzir alguns neurotransmissores que são responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer, né, pela concentração, pelo sono, né? Então, com certeza, a alimentação ela pode sim ajudar, né, contribuir com relação a isso, a diminuir os sintomas da depressão. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. A Nádia colocou aqui:
Acho que contribui sim, porque quando estou comendo fico feliz, mas depois vejo que estou gorda e fico mal, daí como mais ainda. Lembra que a gente falou, um ciclo vicioso, lembra que a gente falou sobre a fome emocional? Então assim, para quem tem dúvidas, a gente já fez várias lives, tá? Então para quem está assistindo a primeira, eu vou falar um pouquinho aqui, as lives ficam gravadas e a gente coloca lá no grupo VIP, e aí dá para assistir as lives lá, certo? Então, a gente já falou sobre açúcar na primeira live, depois na outra hidratação, gorduras, esteatose hepática e permeabilidade intestinal. Vou falar um pouquinho sobre permeabilidade intestinal hoje também, tá? Então, para quem tiver alguma dúvida, nessa live de esteatose hepática e de açúcar eu explico bem também, falando sobre a permeabilidade intestinal, desbiose, tá? Falamos também sobre leitura de rótulos na quinta live. Na sexta live falamos sobre 5 alimentos que não podem faltar em casa. Na sétima, 5 passos para uma alimentação saudável, para começar a ter uma mudança de hábito, né? Falamos também na outra live sobre sal de ervas. Na nona live, fome física e fome emocional, que entra nisso que a Nádia está falando aí também, tá? E na 10ª falamos sobre o consumo de doces e a permeabilidade intestinal. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão da permeabilidade intestinal, né? O que a saúde intestinal, ela tem... o que ela tem a ver com a depressão, né? A depressão, ela é causada por vários fatores, né? E nessa questão da serotonina, da dopamina, que são os neurotransmissores envolvidos nessa questão da felicidade, do prazer, na depressão, ela sempre, né, ela está em baixos níveis, né? Uma pessoa com depressão, ela tende a ter menos serotonina, menos dopamina. Então, a gente tem como melhorar os níveis desses neurotransmissores através da alimentação, certo? Boa noite, Evelyn. Boa noite, Alessandra. Olha só, gente, quanta gente legal aqui, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, como a gente falou, né, como eu falei aqui, a questão da depressão, esses neurotransmissores, né, a serotonina, a dopamina, elas estão em níveis mais baixos, certo? E aí, qual que é a função, né? O que a dopamina ela faz, né? Qual que é a função dele, né? Então, assim, controle de humor, a questão da memória e do aprendizado, do prazer e das emoções, né? Ela regula essa questão. E tem tudo a ver com quem sofre com depressão, né? Então, normalmente a pessoa, quando ela sofre com depressão, ela fica mais triste, né? A memória nem sempre é muito boa, né? Não vê prazer em nada, nem nas coisas que gostava de fazer, ela não tem mais vontade de fazer. Então, olha só quanta coisa, né, que está envolvida. E a serotonina também, né, que ela é responsável pela movimentação, pela motilidade, né, gastrointestinal, né? Então ela regula ali também a sede, né, a fome, regula a questão do humor e do sono. Então, por que muitas vezes essa questão da serotonina, a gente fala quando a serotonina e a dopamina elas estão baixas, né, que ocorre muito nesses quadros de depressão, a pessoa, ela tem uma fome, ela não tem controle de saciedade, então ela tem uma fome muito maior, ou ela não tem a sensação de fome, né? Ela não sente fome, ela não tem vontade de comer. Então a gente precisa trabalhar os níveis desses neurotransmissores, né? Da questão da dopamina, da serotonina, para tentar amenizar essas situações, né, para melhorar a qualidade do sono, para melhorar a questão do apetite, né, ter esse controle, regulação de fome, saciedade, para regular a sede, para regular a questão do humor, né, tudo isso a gente consegue
melhorar, né, através da alimentação, né? Então, é muito interessante, porque na semana passada eu falei um pouquinho sobre a serotonina, né, sobre esse neurotransmissor e a questão dele no intestino, né, que ele tá ali, né, no intestino. A serotonina ela é produzida ali, né, e então, para que tenha os níveis, assim, a serotonina seja produzida, né, numa quantidade legal, esse intestino ele tem que estar muito saudável, né? E muita gente não tem esse cuidado com a saúde intestinal, né? E como que a gente cuida desse intestino, né? O que a gente come vai para onde, né? Chega lá no intestino. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente come para cuidar desse intestino, para ter uma alimentação mais equilibrada, né? Para ter uma saúde intestinal legal. Porque lembra, eu cheguei a falar nas outras lives também, quando a gente fala sobre a microbiota intestinal, né, a flora intestinal, sobre as bactérias que tem lá no nosso intestino. Essas bactérias, quando causam desequilíbrio, né, fica em maior quantidade as bactérias ruins e as bactérias boas elas estão em menor quantidade, causa essa alteração em toda na função intestinal, né? Que é onde pode vir essa permeabilidade, aumento da permeabilidade intestinal, e que o nosso intestino acaba perdendo essa função de barreira, ele não consegue ter a produção desses neurotransmissores na quantidade certa, não consegue absorver nutrientes, né? Quando esse intestino está em desequilíbrio com mais bactérias ruins do que bactérias boas, acaba fazendo uma mudança mesmo, né, em todo o nosso corpo. E isso acaba mudando o nosso comportamento também. Por quê? Se a gente não tem a absorção de nutrientes, porque lá no nosso intestino está tudo desequilibrado, ele não está conseguindo fazer a função de barreira contra as coisas ruins, a gente está absorvendo coisas ruins, a gente não consegue absorver nutrientes da forma que deveria. E esses nutrientes eles são importantes para a formação desses neurotransmissores, né, para a nossa imunidade. Então, são várias coisas que são afetadas quando o nosso intestino não vai bem. Então, a gente precisa sim ter consciência que muitas doenças elas podem sim ser tratadas através da alimentação, né? Se a gente vê que muitas doenças são causadas pela má alimentação, por que uma boa alimentação não vai tratar ou curar doenças, né? A gente tem que refletir sobre isso. E deixa eu ver quem mais entrou aqui. Eleusa, boa noite, Deus abençoe. Gente, quem for entrando, por favor, coloque de onde vocês são, tá? Para eu poder conhecer um pouquinho mais. Então, Eleusa, a gente está falando um pouquinho sobre depressão e alimentação. Então, gente, essa questão é muito importante. Várias doenças, elas têm... a gente precisa de uma boa alimentação para tratar doenças, até mesmo para curar doenças, certo? E a depressão, ela também, assim como doenças autoimunes, algumas intolerâncias, algumas doenças crônicas aí, né? A gente pode tratar dessas doenças através da alimentação, cuidando do nosso intestino para que ele esteja sempre saudável, certo? Para que ele faça essa função de barreira mesmo contra as coisas ruins e tudo que depende do que ele é responsável, né? Essa absorção de nutrientes, essa produção, né, de neurotransmissores, né, da serotonina, ela seja adequada. Então a gente precisa cuidar sim da alimentação. Edilene, boa noite. Então, gente, o que acontece? Só para vocês entenderem um pouquinho essa relação intestino, cérebro, depressão, né, que estão tudo interligado. Tem vários estudos falando sobre isso, né, sobre a microbiota intestinal, sobre a saúde intestinal relacionada ao comportamento. Então, assim,
Um intestino não saudável, né, em desequilíbrio, com maior quantidade de micro-organismos ruins, ela pode sim ocasionar um comportamento com relação à depressão. E a depressão também, ela pode ocasionar um desequilíbrio no intestino. Então, é um ciclo mesmo, certo? Então, uma pode levar a outra. A má alimentação, você pode atrapalhar na questão do seu intestino estar saudável e levar a uma diminuição da serotonina, da dopamina e acabar indo para um quadro de depressão, tá? Lembrando que depressão são vários fatores envolvidos, tá? Estou falando com relação ao que a alimentação pode contribuir para a melhoria, tá? E também isso é para você inserir na sua rotina uma alimentação mais adequada, mas não é para abandonar o tratamento, tá? Que fique claro que é junto com o tratamento, tá? Quem usa medicação, continue usando a medicação, fazendo terapia e só inclui uma alimentação melhor, né, adequada para ter melhoria dos sintomas, certo? E então, gente, já foi feito vários estudos, inclusive assim, a gente fala muito dessas questões de pesquisas e tal, e eu vou falar só uma que é bem interessante, que foi feita com ratos, certo? Mas para entender como tem relação essa questão do intestino, da microbiota, né? Pegaram lá dois grupinhos de ratos, né, de ratinhos, um com um comportamento depressivo e o outro não. E aí fizeram um transplante, né, de fezes dos ratinhos deprimidos para os outros que não eram. E após um tempo, esses ratinhos que receberam as fezes dos ratinhos que eram deprimidos, eles começaram a ter comportamento deprimido também, né? Começaram a ficar deprimidos também. Então, olha só, né? Como tem, eu estou falando isso para vocês verem como é importante essa questão de cuidar do intestino para ter melhoria na saúde, né? No comportamento em si, tá? Então, assim, as bactérias do nosso intestino lá, né? Esses micro-organismos que povoam o nosso intestino, elas são muito importantes. Então, a gente precisa cuidar para que tenha sempre mais micro-organismos bons, tá? A Edilene colocou: boa noite, querida, gosto muito de te ouvir. Obrigada, Edilene. Muito bom, viu? Gosto muito de saber que nossos assuntos aqui, assim, que a gente traz, tá sendo bom para vocês, tá? Se você quiser sugerir algum assunto também, fique à vontade, tá bom? Toda quinta-feira a gente vai abordar um assunto. Então, vamos falar, né? Falei bastante dessa parte de como é importante ter um intestino saudável, como que a gente vai melhorar agora através da alimentação esses sintomas da depressão, certo? Então, o que a gente precisa de nutriente, né, para a gente melhorar esse quadro? Então, eu listei aqui alguns, tá? Primeiro eu coloquei o triptofano, que é um precursor da serotonina, né? Então, como eu havia dito lá, a serotonina ela é muito importante para a questão de regular a fome, sede, né, a saciedade, o sono, o humor. Então a gente precisa ter ali o triptofano, né, na nossa alimentação para poder ajudar na produção de serotonina, certo? E aonde a gente vai encontrar, né? Queijos, ovos, tá? Arroz integral, peixe e o cacau. Eu já falei para vocês na outra live, deixa eu ver em qual. Na live 6, os 5 alimentos para ter em casa, falando um pouquinho sobre o cacau. Então, olha só, mais um benefício aí, ó. O cacau, né, rico, né, tem lá o triptofano que vai ajudar nessa sensação de bem-estar, né, vai ajudar na produção de serotonina, tá? Que normalmente para quem tá com depressão, né, tem esses níveis de serotonina mais baixos, então vai ajudar a melhorar, né, esses níveis aí. Outro nutriente que a gente precisa, né, para melhorar essa questão do quadro de depressão,
a vitamina D, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre a vitamina D. Além, né, do peixe, da gema do ovo, que a gente vai ter essa vitamina D, a gente precisa da exposição ao sol, né? Pelo menos 20 minutos de exposição ao sol. O sol, ele ajuda na produção de vitamina D. E isso vai melhorar muito a qualidade do sono, né? Dá mais energia também. Então, exposição ao sol. Isso, 20 minutinhos se expondo ao sol e sem protetor solar, tá? É importante que o sol pegue mesmo na pele, tá? Não adianta tomar sol com blusa tampando o corpo. A gente precisa ter exposição mesmo do corpo ao sol. Então, 20 minutinhos de sol pra gente ajudar, pelo menos, né? Assim, para poder ter, para sintetizar a vitamina D, certo? Então, triptofano, vitamina D. Deixa eu ver o que mais. Magnésio. Nosso intestino, ele adora magnésio, né? É muito importante para a saúde intestinal ter magnésio na nossa alimentação, tá? Então, ele, além de tudo, ele ainda ajuda, né? Ele contribui na produção mesmo desses neurotransmissores, certo? Então, ó, castanhas, nozes e os folhosos verde escuro. Então, ó, caprichar aí na salada, né? Nos verdes escuros aí, rúcula, couve, né? Brócolis. Os verdes escuros, eles vão ter uma grande quantidade de magnésio, né? Ele vai dar energia. Lembra, a gente já falou lá no começo que as pessoas normalmente com depressão, por conta dessa quantidade menor de serotonina, de dopamina, elas ficam mais cansadas, com mais fadiga, sem vontade de fazer as coisas, né? Então, assim, para dar energia, a gente precisa desses alimentos. Então, viram que é uma alimentação mais natural, né? E com cor, né? A gente precisa de cor nessa alimentação, certo? Boa noite, Camila. Tô gostando de ver, hein, pessoal? 7 horas da noite, um monte de gente aí ouvindo. Olha só. E aí, outro nutriente para quem sofre com depressão e que é muito importante colocar aí. Isso também relacionado à saúde do intestino, né? Para melhorar aí. Ômega 3, né? A gente precisa. Ômega 3 é um potente, né? Anti-inflamatório, né? Então, no salmão, na sardinha, no atum, nesses alimentos a gente vai ter o ômega 3, né? Que vai ajudar muito na questão também da saúde intestinal, sendo um anti-inflamatório, né? Muito bom. E aí, eu tenho aqui uma listinha que eu coloquei assim, ó, reguladores de humor. Luciana, boa noite. E eu coloquei aqui uma listinha, ó. Reguladores de humor. Então, para quem sofre com depressão, são os alimentos que precisam, né? Então, os grãos integrais, certo? Iogurte, castanhas, as folhas verdes escuras, que a gente já falou, certo? E também o mel. O mel, ele estimula também a produção de serotonina. Então, colocar ali o mel, né, no dia a dia. Então, esses alimentos que eu tô falando é para fazer parte do dia a dia mesmo da alimentação, certo? E aqueles alimentos que vão melhorar a qualidade do sono, né? Então, para quem sofre de insônia. Também comentaram a live passada, eu tenho muita insônia e tal. Então, olha só, mesmo que não sofra com depressão, mas tenha, no caso, uma insônia, já é muito importante, certo? Então, olha, ó, arroz integral, aveia, banana, abacate, certo? Por quê? Por conta da melatonina. Então, esses alimentos vão ajudar aí, certo? Então, assim, principalmente no período da noite, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come, certo? E outra coisa que eu coloquei aqui, o zinco. Também tem estudos relacionando que a deficiência de zinco, ela pode estar muito relacionada, né, com a depressão. Pessoas com depressão, elas têm menor quantidade de zinco, vamos dizer assim. Então, a gente precisa repor esse zinco, né, na alimentação. E aí tem amendoim, os grãos integrais, certo? Então, frutos do mar, essas coisas são fontes de zinco. A gente precisa colocar, certo? E aí, gente,
Viu que é uma alimentação bem variada? Para a gente cuidar, né, desses quadros relacionados à doença, tanto doença autoimune quanto doença crônica no geral, quanto essa questão da depressão, a gente precisa de alimento de verdade, né? A gente precisa de uma alimentação equilibrada, cheio de nutrientes, aquilo que eu falei no começo. Nosso corpo ele precisa de nutriente para tudo, né? Para a contração do músculo ele precisa de nutriente, para a gente respirar a gente precisa de nutriente, tudo a gente precisa de nutriente. Então, para a gente melhorar os níveis mesmo desses neurotransmissores, a gente precisa de nutriente. Mas a gente precisa de nutriente e ter um intestino saudável para ter a absorção correta desses nutrientes. Então, por isso que a gente precisa cuidar do intestino, que a maior parte dos nutrientes eles são absorvidos lá, né? A gente precisa cuidar dessa saúde intestinal, dessas bactérias que estão lá no nosso corpo, né? Do nosso intestino. Então, a gente precisa evitar, sim, alguns alimentos. A gente tem que incluir uma alimentação mais adequada, incluir uma alimentação mais equilibrada, né? Então, colocar as folhas verdes escuras, colocar azeite, castanhas na alimentação, os grãos integrais, né? Então, o arroz integral, né? Não precisa, eu falo assim, que na verdade a gente precisa ter um equilíbrio, eu não preciso comer no caso arroz integral, mas eu não gosto, não precisa comer todos os dias, mas coloca na sua rotina, 1, 2 vezes na semana, tenta colocar, né, tem equilíbrio, né, arroz, feijão, uma carne, salada, né, tenta colocar os alimentos mais de verdade, né, alimentos da terra, né, que a gente fala, né, que nascem da terra, vamos dizer assim, não esses alimentos de caixa, de prateleira, né, que tem durabilidade enorme aí, nem são alimentos, né? Então a gente precisa disso, precisa adequar essa alimentação. Então, para a gente cuidar desse intestino, a gente precisa de todos esses nutrientes que eu falei, né? Triptofano, precisa da vitamina D, precisa do zinco, né? Precisa de vários nutrientes e a gente precisa evitar, sim, algumas coisas. Então, o que a gente precisa evitar, né? Esses carboidratos refinados, né? Então, farinha branca, né? Os açúcares aí, os alimentos também industrializados, esses produtos industrializados, ultraprocessados, que eu acabei de falar, né? Que tem a validade enorme aí na prateleira, né? Outra coisa, bebida alcoólica também tem que ser evitado, excesso de cafeína, né? Porque é um estimulante, né? Então, isso pode acabar atrapalhando quem é muito ansioso também. A gente falou sobre isso também na live passada. Então, assim, a gente precisa incluir muitos alimentos naturais e, na verdade, evitar algumas coisinhas, né? Eu sempre falo desse equilíbrio que a gente tem que ter na alimentação, né? A gente vê que muita gente, hoje, devido a tanto de informação que tem aí disponível, as pessoas às vezes ficam com medo, né, de comer determinada coisa porque faz mal, ou fica sempre achando que para mim não dá, é muito difícil fazer uma alimentação saudável, é muito caro, mas não, gente. Na verdade, a gente precisa desse equilíbrio e ter comida de verdade. A gente vai gastar muito menos do que comendo esses produtos industrializados, ultraprocessados, refrigerante, essas coisas que são bem mais caros, né? E custam muito mais com relação à saúde, né? Não traz benefício nenhum e ainda pode trazer muita coisa ruim. Então, você consumir esses alimentos, né, esses produtos industrializados, ultraprocessados, de vez em quando, tudo bem. Agora, fazer parte da rotina é acabar trazendo cada vez mais sintomas aí para a doença, né, que tem, ou adquirir alguma doença. Então, vamos tentar ter um equilíbrio, né? Ter uma alimentação mais rica em frutas, legumes e verduras. A gente falou do iogurte, aveia, mel, essas coisas, né? As folhas verdes, colocar aí ovos, coisas que são acessíveis, que dá para incluir na alimentação, né? E eu falo muito de usar a criatividade também, né? Não precisa ser aquela coisa sem graça, sabe? Sem tempero. Usa a imaginação, usa um tempero natural,
dê sabor, né, nessa alimentação, mas sempre com produtos naturais. A gente tem tanta coisa. Então, assim, é muito importante, certo? A gente ter essa questão mesmo do prazer em cozinhar, do prazer em fazer a comida, certo? Deixa eu ver aqui. A Luciana colocou, não consigo ver tudo. Luciana, essa live vai ficar gravada num grupo. Caso você não consiga assistir tudo, eu vou pedir para o Renan mandar o link do grupo VIP, que aí fica gravada a live lá e você consegue assistir depois tudo, certo? Então, pessoal, olha só, foi rapidinho hoje, né? Meia hora de conversa e hoje foi super rápido, né? Já deu uns 30 minutos. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da depressão e como a alimentação pode contribuir para melhorar os sintomas, certo? Espero ter ajudado. Vocês gostaram da live? Vocês acharam que esse assunto foi legal? Foi uma sugestão de uma amiga, né, seguidora, porque assim, depressão, a gente vê que a gente sempre, quem não tem, conhece alguém que tem, que já teve, já passou por isso. Então, você que conhece alguém que tenha depressão, fala para ele assistir também essa live para ver, né, que são poucas, na verdade, essas mudanças são gradativas, né, que é possível essa pessoa fazer para ela melhorar os sintomas. Eu tenho certeza que se ela começar a colocar em prática, isso vai melhorar muitos dos sintomas, tá? Então, traz essa pessoa para assistir também, né? Traz essa pessoa para o grupo VIP aí que está aqui no Facebook, para poder assistir essas lives e aprender um pouquinho, né? E se tiver alguma dúvida, pergunte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Edilene. Gente, vamos assistir a Camila. A orientação de nutricionista ajuda muito. Eu tive uma melhora muito grande depois que procurei uma. Amém. Edilene, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. A Edilene colocou aqui de onde que ela é. Deixa eu ver. Caruaru, olha só. Muito legal. Então, Edilene, a nutricionista realmente, né, ajuda muito. É que eu falei da outra vez, as pessoas às vezes acabam rotulando o nutricionista como aquela pessoa que emagrece pessoas, e na verdade não, né? A gente tem muita bagagem, muita coisa que dá para ajudar através da alimentação.